Paz do Senhor a todos. Sempre é difícil, né? Pela importância que é trazer a palavra, mas é pela misericórdia, pela graça que nós estamos aqui. Queria convidar os irmãos a abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Todos acharam? Pode ler? Vamos orar primeiramente. Pai amado, Pai querido, Pai, te damos graça, meu Deus, por mais um dia abençoado que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor nos preparou, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso, por esse sol abençoado, Pai. Muitas das vezes nós reclamamos muito de coisas fúteis, ó Deus, e esquecemos de te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus. Obrigado por cada família aqui representada, meu Senhor. Fala aos nossos corações, que essa palavra, Senhor, venha gerar mudança em nossas vidas, ó meu Deus. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos transformar de dentro para fora, meu Deus, para que outras pessoas possam ver a Tua face em cada casa aqui representada, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Fala conosco, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. No Evangelho de João, né, capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 10. Posso ler? Amém. Amém. E assim diz a palavra de Deus. E ao terceiro dia, fizeram-se uma bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste o melhor até agora, o bom vinho. Somente até aqui. Essa palavra de Deus, ela falou bastante, né, comigo, numa leitura em casa, que mostra a dependência de Cristo. Eu separei alguns pontos para a gente ter um caminho, né? E eu queria citar aqui o versículo 3, que diz: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. É um versículo muito importante porque quem é o provedor da festa é o esposo, é o noivo. Porém, quando acaba o vinho, a mãe de Jesus não leva o problema para ele, não leva o problema para os convidados, mas leva para Jesus, porque só ela sabia que Cristo podia suprir, Cristo podia resolver aquela situação. Ela não falou aos convidados: gente, acabou o vinho, e agora? Ela não gerou tumulto, ela não falou aos 4 cantos da terra, porém ela foi aos pés de Cristo. Acabou o vinho. E eu, comentando com o Lohana em casa, quando nós lemos essa leitura, falei com ela: muitas das vezes a gente faz isso, faz o contrário. Quando acontece algum imprevisto em nossas vidas, quando acontece algum problema e a gente quer desabafar, a gente quer falar para alguém, em vez de a gente levar a Cristo, a gente leva para redes sociais, a gente fala para terceiros, a gente acha que tem que falar para uma amiga, a gente acha que tem que falar para um amigo, mas só temos que falar para Cristo. Só Ele vai resolver, só Ele vai suprir.
Só Ele sabe do que nós precisamos, mas Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer que corremos a Ele, Ele quer que proclamemos o nome dEle. Ela podia ter falado para os convidados, ou então para o noivo, acabou o vinho, e agora? Como é que vai ficar a festa? Não, ela leva a Jesus, porque Jesus pode fazer o impossível em nossas vidas. E assim devemos levar nossos problemas, nossos momentos difíceis a Cristo e não a terceiros, como a gente hoje tem nas redes sociais, pessoas, adolescentes, casais, homens, mulheres, levando sua vida pessoal à rede social, a palavra nas ruas, fala para vizinho, fala para amiga, até para parentes, mas não leva para Cristo. E quando você vai ver o problema que podia ser resolvido por Cristo, acaba ficando pior porque você não falou para Ele. Mas aí as pessoas falam, mas Cristo sabe do que eu preciso. Sim, Ele sabe do que nós precisamos, mas Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer que clamemos a Ele. Ele quer ouvir a nossa voz. E seguindo a leitura, no versículo 4 diz, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto Ele vos disser. Primeiro, ela clamou a Cristo, ela falou para Jesus, ela falou, Jesus, acabou o vinho. E ela teve fé que Ele podia prover. Logo em seguida, ela dá uma direção aos serventes. Olha só, Ele vai suprir o vinho, mas vocês têm que fazer tudo o que Ele fizer. Não bata a boca com Cristo. E assim é a nossa vida com Deus. A gente clama a Cristo, a gente fala nosso problema para Ele, mas a gente não quer obedecer. E isso às vezes está enraizado dentro da gente. A gente fala assim, Jesus, eu pisei no pé do meu irmão, mas eu não vou pedir perdão a ele não. E você quer ouvir a voz dele falar assim, meu filho, você está certo. Você quer ouvir isso, porque é o ego, é a carne, e não quer obedecer. Imagina a cabeça desses serventes ouvindo isso, e logo em seguida Jesus fala para eles, no versículo 6, disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. Imagina a cabeça dessa galera na hora que fala assim, não acabou a água não, Jesus, acabou foi o vinho. Mas o impossível para acontecer, você tem que ter fé, você tem que ser obediente. Não é como a gente quer, não é como a lógica fala, porque Cristo é o Deus do impossível. E aí eu fiquei viajando com isso em casa, caraca, velho, olha a mente dessa galera. Primeiro, a mãe de Jesus leva o problema para ele. Aí logo em seguida ela dá uma diretriz para a galera, para o pessoal, olha só, tudo que ele falar, vocês têm que fazer. Amém? Amém. E aí Jesus manda a galera encher de água as talhas. E eles pensaram, já que é para encher de água, então vamos encher até o gargalo. Ele é Jesus, ele pode tudo. O impossível vai acontecer, só basta ter fé. E aí a Bíblia fala que eles encheram até em cima, até onde não tinha mais espaço. E é interessante que às vezes a gente Deus fala conosco, a gente clama por Ele, clama a Ele, fala o nosso problema, fala da nossa situação, e Ele dá uma ordem, você ouve o que Jesus fala com você, e às vezes você não quer fazer, às vezes eu não quero fazer, porque é doloroso, porque você pensa, não, eu estou certo, não, eu não estou errado, não, mas é meu direito. Não, obedecemos a Cristo, temos que obedecer a Ele, temos que ser obedientes, filhos obedientes. Para que o impossível aconteça na nossa vida, temos que clamar a Cristo, porque só Ele pode suprir a nossa necessidade, só Ele pode resolver nossos problemas. E às vezes a gente fica sem saber o que fazer com o manual da vida nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. Eu até separei um comentário, eu mesmo comentando com o Lohane em casa, que diz assim,
É bom e proveitoso usar a sabedoria de Deus para resolver situações. Quando tentamos resolver situações usando nossas emoções, sempre cometemos erros. Você encontrará alegria e felicidade quando confiar na sabedoria de Deus, porque Ele sempre garantirá que as situações se tornem melhores. Quando nós nos deixamos levar por coração, pelo ego, pela sabedoria humana, nós não conseguimos fazer o impossível. Mas quando nos deixamos levar pela fé em Cristo, pela misericórdia dEle, pela graça que Ele tem por nós, o impossível acontece em nossas vidas. Assim como Ele fez aquela água transformar em vinho, Jesus pode transformar a nossa vida hoje, se nós clamamos a Ele verdadeiramente. Assim como a mãe de Jesus falou para Ele e não para os demais, não para o esposo, e Ele ouviu ela, Ele pode nos ouvir hoje se nós clamamos a Ele verdadeiramente. Se nós levarmos o nosso problema, se nós confessarmos o que nós estamos precisando, se nós falarmos a Ele diretamente, Ele vai nos ouvir, vai suprir a nossa necessidade. E às vezes é coisa mínima, e só nós sabemos, mas tem pessoas precisando de o que é mínimo para a gente é o máximo para outros. E a importância é diferente, é muito gigantesca, mas é o mesmo sentido, fé. Tenha fé que Cristo vai ouvir você e tenha fé que Ele vai suprir a sua necessidade. Tenha fé que Cristo vai resolver a nossa situação. Assim como Ele resolveu essa situação do vinho nesse casamento, Ele pode resolver a situação da nossa vida, da sua vida, se é emocional, se é conjugal, se é financeira, se é emocional, só Deus sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer ouvir, nós clamamos a Ele. Ele quer que nós obedecemos assim como esses serventes obedeceram a Ele. Assim como Maria fala para Ele, a Bíblia fala para nós, obedeçam. Você quer ver o impossível? Obedeçam tudo o que Ele está falando. E aí quando a gente obedece a Cristo, a gente vê o impossível acontecendo em nossas vidas. Que no versículo 8 fala, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E a gente não vê em momento nenhum os serventes tentando argumentar alguma coisa com Jesus. Eles simplesmente obedeceram. E assim temos que ser obedientes, filhos obedientes, servos obedientes, homens, mulheres, crianças obedientes a Cristo primeiramente. E logo, e seguindo a leitura, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Uma outra parte muito importante aqui. Quando nós clamamos a Cristo, quando nós levamos nossos problemas para Cristo, falamos abertamente para Ele, somos obedientes, o melhor não vem do homem, o melhor vem de Deus, o melhor vem de Cristo. E é isso que acontece na nossa vida. Quando nós procurar estar sempre na presença de Cristo, o melhor acontece na nossa vida. Porque só Cristo pode suprir nossas necessidades mais íntimas, nossas importâncias, nossas finanças, emocionais, conjugais. Quantas pessoas estão hoje perdidas ou fora da presença de Cristo porque não quer reconhecer que muitas das vezes errou, que muitas das vezes falharam. Quantas vezes eu fiquei perdido fora da presença de Deus, preso no ego, preso no orgulho. Eu cresci 20 anos da minha vida com raiva do meu pai, e eu achava que eu estava na razão. Não, eu estou certo, foi ele que me abandonou, eu estou certo. Eu não quero contato com ele. Mas Cristo nos mostra um outro caminho, o perdão. Você quer ser perdoado? Perdoe. Você quer ser amado? Ame. Você quer ter misericórdia de sua vida? Tenha misericórdia do seu irmão.
E aí a gente, quando vai aprendendo o amor de Cristo na nossa vida, vamos compreendendo o que Cristo fez por nós, vamos entendendo que somos nada, somos fracos pecadores. E aí você fala, caramba, quanto tempo fiquei longe da presença de Deus, quanto tempo fiquei perdido nesse mundo por tolice, burrice, ingenuidade. Ninguém é ingênuo, todo mundo sabe o que está fazendo, mas às vezes você fala, não, mas eu estou certo, eu sou gente boa, tenho um coração bom. Só que o inferno também está cheio de gente que tem um bom coração, é gente boa, porém não tem Cristo. E essa é a realidade. Quantas vezes a gente vê isso nas ruas? Pessoas que distorcem a palavra de Deus porque não querem obedecer. Pessoas que estão longe da presença de Deus porque não querem clamar a Cristo. Pessoas que estão com o casamento com problema porque não quer revelar o seu problema para Cristo. E é isso que a Bíblia nos fala. Essa leitura é importante porque nos mostra isso. Ela não leva, a mãe de Jesus não leva o problema para o noivo, para o responsável da festa. Não, ela leva para Jesus, porque só Jesus pode resolver. Logo em seguida ela dá uma diretriz ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. E eles fizeram, eles obedeceram, tiveram fé. Ele vai resolver? Então tá bom, aqui Jesus, está aqui, ó. O que tu quer, o que tu precisa? Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Faça do teu jeito, não da minha maneira. Faça da tua vontade, não a nossa, Deus. Essa tem que ser as nossas palavras. E quando nós fazemos isso, e aí Jesus fala conosco. No 7 diz, disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E aí você está preparado para ouvir Jesus falar com você? Será que a gente está preparado para ouvir o que Deus tem para falar conosco em muitas das situações, quando nós clamamos a Cristo? Essa é uma pergunta para a igreja. Será que estamos preparados para ouvir a resposta de Cristo em nossas vidas? Será que Cristo vai falar o que você quer ouvir ou o que você precisa ouvir? Um amigo meu, há um tempo atrás, durante o trabalho, ele falou para mim assim, Gelton, eu sou teu amigo, então eu tenho que te falar o que você precisa ouvir. E você é orgulhoso. E nessa época eu já estava começando a conhecer a Cristo. E aquilo entrou como um tapa na minha cara. Falei, caraca, eu sou orgulhoso. Meu Deus do céu. Que crente medíocre. Como alguns falam, né? Que crente ruim. Mas é pela misericórdia e pela graça. E aí, quando Deus coloca pessoas assim em nossas vidas, é para mostrar, não que você não tem jeito, mas é para mostrar que você tem jeito. Deus pode transformar a nossa vida. Deus pode transformar. Deus transformou a água em vinho, simplesmente na ordem, no falar. Simplesmente ele não precisou tocar, ele não precisou girar, rodopiar, ou então falar palavras cruzadas, não. Simplesmente no falar. Mas quando Cristo fala, a gente tem que estar preparado para ouvir. Assim como esse servente, eu gosto de ficar imaginando a cena, assim como esse servente fala, caraca, acabou o vinho, mas se ele mandou pegar água, então vamos pegar água. Ele é Deus, ele pode tudo, então vamos pegar água. E aí o impossível acontece em nossas vidas, é assim que Deus faz. E é maravilhoso essas experiências com Deus, porque nos mostra coisas que outrora nós não víamos, éramos cegos, perdidos, né? E Jesus vem para nos mostrar nossas falhas, para nos perdoar, nos purificar, nos limpar, nos ensinar. Assim como ele mudou, acredito eu, que a vida desses serventes, ele pode mudar a nossa vida hoje. Basta nós obedecermos a ele, cegamente, piamente, sem querer debater com Jesus. E essa é a palavra de Deus hoje para nós. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Amém.